Mas aí como é que a gente faz, então, se todo mundo é ator político? Então não tem ninguém que tem intenção mesmo é isso que eu tô te falando, de mudar? Porque eu, por exemplo, não sou ator político. Hã? Eu, por exemplo, não sou ator político. Cara, a partir do momento que você se une à MBL e começa a já usar todos os... Por exemplo, você ficou aqui no começo da live, meia hora fazendo uma propaganda para Madeleine. Eu gosto dela, eu já encontrei ela, pessoa gente fina, entendeu? Mas você entende que você vai se condicionando a uma postura de colaboração ao grupo, entendeu? Então você vai, eventualmente, você vai perder a identidade de engenheiro Léo e você vai virar um MBL Minion, entendeu? Eu posso te mostrar, inclusive, o áudio da Madeleine, tá? Porque ela me explica isso, que eu não sou jornalista. Ela fala, ó, eu tenho direito disso, de expor isso, que, por exemplo... Tem o direito de expor uma notícia dessa, cara? Que ideia é essa? Não, de você pegar, Quem tirou o direito? Quem não me deu o direito? Por isso que existe o segredo de justiça. O segredo de justiça me tira o direito, entendeu? Então, ela não existe justiça no Brasil, cara. É uma ditadura. É uma piada. E eu não quero ser preso também. A justiça serve para eles controlarem a mídia, entendeu? Justamente. Só que aí tá, eu não quero ser preso também. Então eu te mando o áudio depois dela falando, você me acredita, porque eu tenho o direito, e por isso eu falei dela, tá? Você me acredita. A estratégia dela para ela ganhar pontos. Legal, ótimo, eu gosto da Madalena, ela pode ser uma jornalista famosa e rica, eu não tô nem aí para isso, entendeu? Mas eu tô sendo sincero, que quando você entra num grupo, você perde a sua identidade. Pô. E você concorda que no Brasil, inclusive uma coisa que eu já critiquei, você não tem candidatura independente. A pessoa não, que é errado. A pessoa não pode se candidatar, por exemplo, sozinho, sem estar atrelado a um partido. Se você não está atrelado a um partido, você não faz mudanças. Esse que é o problema. Eu acredito até que faça mudanças culturais. O Olavo de Carvalho foi um cara que fez mudanças culturais, acredito eu, como outros, por exemplo. Claro. Tá? Só que, infelizmente, tirando a mudança cultural, que vai levar séculos para a gente conseguir fazer alguma coisa, se você não mudar via lado político, ou a gente acha, então, todo mundo que está lá é bandido, que eu posso estar sendo um iludido, mas eu acredito nesse projeto, tá? Pode ser que amanhã você esteja certo, eu falo, pô, Monark, você tem razão. Mas se a gente achar que todo mundo, então, tá querendo roubar, porque você conhece... Roubar, cara, é ser um insider, entendeu? Todo mundo quer ser um insider, entendeu? Eu não quero ser, pelo contrário. Então, isso é uma coisa que eu não quero ser um insider. O que o Monark fala... Aliás, ninguém está atrapalhando meu almoço, não. Eu sei que vocês estão de sacanagem comigo, mas eu tô... eu sei, mas eu tô mais magro, primeiro de tudo. Segundo, ninguém está atrapalhando nada. Eu que não quero ficar atrapalhando a conversa, mas essa questão... O que o Monark fala, eu imagino, né, Monark? Me corrija se eu estiver errado, é a questão do projeto de poder. E todo político que, quando entra na política... Você, Léo, ainda não é um político de fato. Você vai, né, você vai fazer e tal, não sei o quê, mas você ainda não é um político de fato. Quando você entrar, você tem duas opções, na minha visão. E não sei se o Monarca concorda comigo. Uma, entrar no projeto de poder, qualquer que seja o teu partido, qualquer que seja a tua aliança, entrar no projeto de poder e aí começar a modelar seu discurso. Você fica mais independente e isso vai te custar uma possível reeleição. Você não vai conseguir ser reeleito porque ninguém vai te apoiar nesse sentido. É o que eu acho. É isso, Monarca? E você... Perdão, fala, Monarca. Não, basicamente é isso. No mundo da política não existe o certo e errado. Existem os grupos e as estratégias dos grupos. E se você está dentro de um grupo, é bom você seguir a estratégia deles, entendeu? Você vai ganhar poder, você vai ganhar proteção, mas de agora em diante, a sua vida, o seu papel como ser humano vai ser de proteção e de suporte, né, ao grupo, entendeu? Você vai estar trabalhando para um grupo, entendeu? Então, entendi, mas vamos lá. Que poder, por exemplo, que proteção, que tem, por exemplo, o Arthur, que ele é bem antigo no MBL, e o cara foi cassado, pegou 8 anos sem poder se reeleger, que poder, que proteção ele tem hoje? Então, concorda que nenhuma. O MBL não era insider do sistema. Foi por isso que eles se fuderam, entendeu? Eles foram atrás do Arthur, pegaram o Arthur, fizeram caos com a vida do Arthur. Foram atrás do Kim, pegaram o Kim, inclusive, junto comigo, e fizeram um caos. Quando eles fazem isso, eles quebram a unidade política do grupo, entendeu? E eles obrigam o grupo a insuficiência a esse sistema nacional, que por sua vez é controlado por um sistema internacional, entendeu? Então o MBL se tornou um insider. Eles são insider, entendeu? São um grupo político de força expressivos no Brasil,
mas eles são insiders, ok? Eles têm que seguir as regras dos insiders. E quando você tem que seguir as regras dos insiders, você não está mais trabalhando para modificar o sistema. Então, não, aí que não, o Monark. Primeiro, o MBL não é insider, tá? Segundo, é o único partido hoje que você vê, não é partido tal, que inclusive, eu passo inclusive ideias minhas lá que são analisadas, é o único que falo, que eu sempre falei, que a gente tem que rasgar a Constituição, queimar a Constituição, e fizeram, e criaram uma nova. Tá? Sim, mais de uma vez. A primeira parte já foi feita. Isso, mas perfeito, entendi o que você quer dizer. Mas olha só, o que no final das contas se acaba apoiando, o Monark, que são os políticos independentes, tá? Que tem vários por aí, que o cara ele não tem um projeto, ele não tem uma proposta, e ele fica fazendo videozinho para a internet o tempo todo lacrando. Tá? E aí, cadê a proposta do cara? Isso, inclusive, acontece muito na área militar, que os caras às vezes têm a maioria e não aprovam um projeto. Porque os caras estão fazendo um videozinho, olha como isso está errado, olha como aquilo está errado. Então, se grupos não se unirem em torno realmente de um projeto de poder, isso tem que acontecer. Tem que ter um projeto de poder para entrar alguém no poder e destruir isso. Você não vai matar o dragão por fora. Você não consegue atravessar a casca dele, as escamas dele. Você tem que matar ele por dentro. Mas você não vai se matar você ele não unir num grupo, eu acredito que você não vá destruir isso, mas isso tem que ser modificado. Isso tem que ser modificado. E se não tiver projeto de poder, isso não acontece. Pessoas individualmente não vão fazer isso. Léo, o que acontece é o seguinte. A partir do momento que você entra dentro do estômago do Leviatã, digamos assim, existem várias enzimas digestivas lá dentro, entendeu? Sim. E o que elas fazem? Elas condicionam a galera que entra para se comportar, para serem absorvidas pelo sistema do Leviatã e se comportarem como células do Leviatã, entendeu? Então você entra como algo de fora, é digerido, processado, e aí você se torna aquilo que você entrou para destruir, entendeu? Adorei a sua analogia, tá? Por isso que esse projeto ele tem que ser rápido. Por isso que você tem que ter um grupo, as pessoas individualmente não vão fazer isso, não estão fazendo isso. Se a gente atacar esse tipo de coisa, esses grupos outsiders, a princípio, tá? Esses grupos outsiders que querem mudar, se a gente ficar só apoiando esses políticos individualmente, hoje virou moda, tá? Qual que é a moda hoje? Fazer o chamado, o Mamãe Falei, até que o Arthur fez com um propósito e fez muito bem, e hoje todo mundo agora vai lá numa manifestação, questiona o pessoal de esquerda, praticamente todo mundo que tá lá não sabe por que tá lá, não entende porra nenhuma, não tem inteligência, até porque se fosse inteligente ou honesto, ele não era de esquerda, e ele fica lá, olha como a esquerda é burra, me ajude a combater a esquerda. É essa a proposta do cara, é combater a esquerda, é só isso. Tá, mas e aí, o que precisa fazer? O que precisa ser mudado? Então, para você entrar dentro do estômago da besta e não ser digerido, a ação tem que ser rápida. É como a ação que se propõe hoje. Você vai entrar, você vai acabar, tem que acabar com essa Constituição, fazer uma nova Constituição, tem que combater rápido. O crime organizado. Deixa rapidinho, essa primeira parte que você falou, depois a gente vai analisando o resto que você falou do crime organizado e tudo mais. Mas da Constituição, eu concordo com você. A gente precisa de uma nova Constituição. Mas você entende que uma nova Constituição no país desse tamanho, ele não vai ser atingido através de um grupo que propõe essa nova Constituição, certo? Certo. Tem que ser uma unidade nacional, porque a Constituição é justamente... A Constituição é justamente aquilo que define o Estado, aquilo que define o que é a nação, entendeu? Você só vai conseguir atingir um entendimento e um consenso para chegar nessa Constituição se você tiver 200 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, apoiando essa pauta, entendeu? E aí tá. Para você conseguir 100 milhões de pessoas apoiando uma única pauta, você precisa que todos os grupos que querem poder e querem mais poder do que todos os grupos, tipo, todo mundo quer ser o top dog, certo? Você tem que fazer todos esses caras que matam e fazem um monte de coisa pelo poder, você tem que fazer eles acreditarem que eles têm que ceder o poder em prol de uma ideia que vai decidir justamente quem tem o poder e não vai ser necessariamente ele, entendeu? Você entende que é impossível, na minha visão, é impossível você convencer todos esses grupos a fazer uma boa Constituição. Tipo, é impossível. Tipo, enquanto eles estiverem ganhando dinheiro e eles estiverem no poder, eles estiverem sustentados pelo
pelo crime pelo tráfico de drogas no Brasil e pelas fazendas e tudo mais, esses caras não vão arriscar mudar a estrutura de poder para colocar uma nova justa, entendeu? Porque arriscaria eles perderem os poderes deles, entendeu? Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir convencer todos esses grupos de apoiarem uma ideia de uma nova Constituição. A única forma disso acontecer seria o Brasil estar numa guerra ou num desastre natural ou num colapso estrutural gigantesco, entendeu? Onde todos eles fossem perder o poder, entendeu? Aí sim, eles talvez tentariam fazer uma Constituição, mas eu duvido que na cabeça desses caras eles consigam criar uma ideia, um entendimento, uma resolução nacional que seja boa, entendeu? Que seja Perfeito. Justa e lógica, sabe? Vamos lá. Em toda a história da humanidade, a gente já viu casos, inclusive a maioria deles para o mal, né? De se mudar um país completamente, de você criar um movimento que atinge um país todo, e isso partindo de uma porcentagem pequena da população. Conta a história, por exemplo, sobre o nazismo, que os caras que eram apoiadores mesmo do nazismo eram 10% da população da Alemanha. Mas por e com 10... Léo? Perdão? Por que você tem 10% organizado e militante. E mas isso aconteceu em vários momentos. Ninguém vai ceder o poder. Só que você, primeiro, você chegando ao poder com uma boa proposta e tendo apoio popular, você conseguindo convencer as pessoas, você expõe os políticos, e o político, no final das contas, ele tem ideologia, ele tem isso, ele tem aquilo, no final das contas, ele está trabalhando para a reeleição dele. É isso que ele está trabalhando. E quando você consegue expor isso ao público, você tem, mesmo que seja uma minoria, mas mesmo uma minoria organizada e militante, que foi o que a esquerda sempre fez no Brasil, e a gente está tendo agora para o lado da direita, tá? Você vê o caso do projeto da Amanda Vettorazzo. Ela fez um projeto que o mesmo projeto municipal, tá? A menor esfera que a gente tem, a esfera municipal. Esse projeto, ele tem um monte de coautores e ele foi copiado por dezenas de cidades. Porque você expõe isso para o povo e qualquer político que for contra, ele vai ser dito ali como um traidor, um bandido. Ele não vai se reeleger. E ele não quer isso. Você não vai fazer o cara desistir do poder, mas você vai mostrar para ele que ele não vai ter continuidade de poder. É isso que se faz. Inclusive, nos Estados Unidos, tinha uma questão antigamente da eleição do voto do homem bom. Então, quem era que deveria poder votar? Era o homem bom. O que era o homem bom? O homem bom era o homem que trabalhava, que ele tinha emprego, que tinha família, que tinha filhos. Eu, por exemplo, de acordo com essa regra, eu não tenho filhos, eu não poderia votar. Né? E existe uma história que, inclusive, nas igrejas se utiliza isso hoje. O cara, para ele ter cargo, dependendo da igreja, tá? Para ele ter cargo, ele tem que ser casado e ter filhos. Senão ele não tem cargo. Porque acredita-se que esse homem é um homem mais responsável e mais comprometido. Tá? A gente pode questionar isso, mas é uma regra que está funcionando para muitas instituições. Então tinha uma isso. responsabilidade muito grande. Sim, né? Tinha isso nos Estados Unidos, tá? E aí alguém, eu não lembro quem foi que falou isso, tá? Se foi George Washington, eu não lembro quem foi que falou isso. Foi uma figura importante. Falou assim, o ideal é que todas as pessoas tivessem o direito de votar. Esse seria o ideal. Que todas as pessoas tivessem o direito de votar. O problema de todas as pessoas tendo o direito de votar é que você cai que uma pessoa sem competência, uma pessoa sem proposta, inclusive uma pessoa do mal, ela pode se eleger pelo simples fato de ser carismático. Como Hitler era carismático, como outras figuras que foram demônios. Os políticos que se elegeram eram carismáticos. Pela primeira vez, pela primeira vez da história, a gente tem um movimento crescente, forte, com uma figura política não carismática. Quem? Então, o Renan, por exemplo, é uma figura não carismática. Mas ele não é o cara que vai ser votado, entendeu? Tudo bem, concordo. Mas por que a gente tem hoje talvez 1/3 PT, 1/3 Bolsonaro e 1/3 MBL no Brasil? Talvez a gente tenha mais ou menos isso. Pela primeira vez na história, com uma figura não carismática, pelas ideias, pelos ideais, pelo comprometimento com uma missão. É que eu entendo o seu posicionamento, até tem que ser, você tá certo. Você, para mim, e eu já falei isso em várias lives, várias transmissões, vários podcasts, você foi uma das pessoas mais injustiçadas da história desse país. Tá? Você apanhou de todo lado, inclusive de pessoas ditas amigos seus. Inclusive tá? da PL.
Peraí, o Arthur, ele deu aquele problema lá, ele te defendeu depois. Cara, o MBL Mas você não concorda? me apoiou durante o... Não, eles me bateram, me chamaram de idiota, de burro, eles não me apoiaram nem um pouquinho, cara. Peraí, mas é que tá. Colocar que MBL me apoiou, porque não me apoiou porra nenhuma, tá? Eu mesmo já falei. Eu quero ver você achar um vídeo meu, uma fala minha, onde eu te ataco. Pelo contrário. Então, eu só te você não é, pra mim, você não é o MBL ainda, entendeu? Pra mim, Entendi. você é um engenheiro Mas eu tá chego... se tornando o MBL. Você tá Calma, cada vez vamos mais... ver. Vamos ver. Já você tá vai falando conhecer. que o Renan é o líder maravilhoso. Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que pela primeira vez na história, você tem um movimento de um líder não carismático. Tá? E eu falo, inclusive, para as pessoas: você achou que o que o Monark falou foi burro, por exemplo, você achou que foi idiota. Pelo contrário, eu fui num podcast do Bob Navarro esses dias e eles falaram o seu nome, todo o nome que eles falavam, eu tinha que falar 3 palavras que categorizasse essa pessoa. E uma das palavras que eu falei sobre você foi inteligente. Obrigado. Tá? Uma das palavras que eu falei. O único do Brasil que fala isso de mim. Se não fosse mais ou menos. Cara, se o Monark não fosse inteligente, ele não teria sido o primeiro do Brasil em 2 categorias diferentes. Ele foi o primeiro do Brasil com games, depois foi ele que começou. Se você tá aqui hoje, ô Barba, fazendo um podcast, é por causa do Monark. Mas a minha pergunta é a seguinte: como a gente classifica, ou como a gente diferencia, ou se de repente são iguais, as prisões do Léo e do Pose? Por que eu estou falando isso? Pode parecer absurdo, mas são 2 formas de arte, não é? Não, gostando ou não, são 2. O Pose faz arte, a música é arte, não é? Quando ele tá lá cantando uma música com arma não legalizada, do jeito que ele tá, com arma não legalizada, tá? Ele tem imagens dele, ele com armas na cintura, que não são legais. As pessoas que defendem ele, todo mundo com metralhadora no show dele. Eles estão lá com metralhadora. Eu queria comprar uma metralhadora. Eu não posso. Por que esses caras têm? De acordo, tá, com a investigação, a esposa, a namorada dele, já teria lavado milhões para o tráfico de droga. Todo mundo sabe por que esses shows existem e por que esses caras são famosos, né? Eu falo, tem show que tem 10 mil pessoas lá no show do cara. Quando você vê o levantamento, os dados dele para contabilidade, né? Mas, assim, o show do cara tinha 10 milhões de pessoas, né? Nem o Woodstock levou tanta gente quanto o show desses caras. Então é todo um sistema criminoso, né? No show do Léo Lins, tá? Independente do que a pessoa tá falando, eu acho que a música em si, tá? De acordo com a lei brasileira, apologia ao crime é crime. Então, se você fala, você tem que pegar uma arma e atirar nos outros e matar policial, isso já é crime. A gente pode questionar se o direito de liberdade tem que ser restrito ou não. Eu até acho que tem que ser. Eu acho até que se ele queria falar isso nas músicas, ele até poderia. Mas não é isso. No show do Léo Lins, ele não tá armado com arma ilegal, os seguranças dele não estão com metralhadora, eles não estão lavando dinheiro. É totalmente diferente, não dá pra gente comparar as 2 coisas. Eu não tô muito por da questão do Pose. Foi Pose, sim. Ele foi preso. Isso. Ele foi preso por lavagem de dinheiro? Não. Tem que ver. Por que não foi. Apologia ao tráfico e isso. apologia ao crime. Então, eles estão prendendo o cara por expressão, certo? Eu acho ruim. É por expressão. Associação crime também. Tá? Não, o cara tem os vídeos dele. Se for só porque... se na lei, no caso penal, estamos prendendo o Pose porque ele cantou algo que a gente não gostou, não foi isso. Eles estão punindo a expressão, é absurdo tão quanto o Léo Lins. Agora, se a investigação envolve lavagem de dinheiro, entendeu? Essas coisas, entendeu? Aí é outra história. Ele está sendo preso, investigado por lavagem de dinheiro. O que é, na minha opinião, ok. Entendeu? Sim. Agora, se ele está sendo preso por cantar, não é ok. Não importa quem ele seja, entendeu? Deixa eu usar um exemplo seu, Monark, tá? Uma pessoa, ela pode ir dentro de um cinema lotado e gritar fogo, tá? E aí todo mundo sai correndo, gente morrer pisoteada. Esse cara tem que ser preso ou não? Ele só falou fogo? Se tiver gente que morreu
por causa que ele fez um cenário falso de emergência, ok. Mas isso não é a fala da pessoa, entendeu? Tipo, e ele só vai ser punido se tiver Se tem uma consequência. Exato. Se tiver um acidente, as pessoas morreram e tal, aí eles vão analisar quem gritou fogo se não tinha fogo. Vão pegar você e vão te prender, ok? Legal. Mas no caso da música, ou do show, é impossível você correlacionar a morte de alguém, especificamente de alguém, com a música que o cara cantou. Você já viu a molecada no show dele? Que a molecada, devido ao show dele, a cultura que ele passa, essa molecada está entrando pro crime, está pegando em armas, eles se emocionam, eles querem ter armas, eles associam isso com pegar mulheres e com ter carros de luxo, e eles estão fazendo isso. É uma propaganda que ele está levando uma multidão de jovens a fazer o mesmo que os comparsas dele lá estão fazendo. Eles estão pegando em armas, eles estão matando pessoas, eles estão traficando porque eles têm mulheres e eles têm carro de luxo com isso. Posso só... Se a gente for pegar esse ponto específico e comparar com o Léo Lins, você também pode argumentar, não que eu concorde, que quando o Léo Lins faz uma piada racista ou capacitista, o racismo é crime no Brasil. Então, ele está incentivando ao crime e está fazendo com que outras pessoas também cometam esse crime, entendeu? Então, quer dizer, depende da fala. Você acha que outra pessoa sai do show do Léo Lins odiando ele? Não importa se ele acha ou não. Eu não acho nem que outra pessoa... Exatamente. Eu não acho nem que uma pessoa nem que a outra. Você não está entendendo o jogo, cara. Desculpa, você não está entendendo. Se você abre Talvez só eu esteja entendendo esse jogo. Não, é bom. Pode ser. Mas, se você abre a brecha o Estado decidir te prender porque você falou alguma coisa, não importa quem você seja. Concordo nisso, concordo com você. Então, o que o Estado está fazendo com o MC Pose é justamente isso, prendendo ele por algo que ele falou. Não é isso. Isso é um problema. Não é. Se o Estado estiver prendendo ele por lavagem de dinheiro... Não é isso. Sim, ele está falando dos dois. Não é isso que... Tem certeza? Mas então... Mas então, olha só. Pergunta pro Deixa eu falar. Eu não tenho como, porque o outro celular tá ali, que se eu trouxer para cá, cai a ligação. É a associação criminosa. Então, mas olha só, Léo, se no anúncio da prisão dele foi feito com a associação para o crime e a questão da música, como é que é? Como é que é o nome da música? Apologia ao crime. Se isso está no processo, ele foi preso pelos dois, ele foi preso por isso também, pô. Senão, só colocaria que era a associação ao crime, entendeu? Então, mas eu não acho, eu já achei que a música fizesse, de repente, o cara virar bandido, mas não faz. O que faz, na minha opinião, tá? O que faz o cara virar bandido é ele ver o cara lá em cima. É cultura, pô, em geral. Cultura, cheio de mulher. Tem dinheiro para comprar o que ele quiser. Então ele não vê, basicamente, mal comparando, é como eu fiz a minha operação. Eu não sei como eu tive coragem de fazer, mas eu fui lá e fiz. Depois que eu fiz, eu fiquei pensando, como é que eu fiz essa porra? Graças a Deus deu tudo certo, né? Teve aquela questão, mas deu tudo certo. Sim, é uma comparação esdrúxula? Mas a pessoa entra, às vezes até sem pensar. Não é por conta da música, na minha opinião. Mas olha só, tá aqui, tá? Ele foi acusado de apologia ao crime e envolvimento com facção criminosa. A acusação é essa. Beleza. Beleza. Mas se tem dúvida do envolvimento, ele preencheu a ficha dizendo que ele é do Comando Vermelho, pô. Não, beleza. Se a linha de ação do Estado é essa, não é porque ele canta, ok. Vamos lá. Tem esse outro superchat aqui. Léo, você está MBLizando muito. Se o Bolsonaro estivesse reeleito, Monarca estaria no BR. Correios estatais estariam no azul, não teria subido a alíquota de impostos. Mas ele subiu o imposto também. Não, mas pelo fato do Bolsonaro ser quem ele não quer se reeleger. Mas vamos lá. Correios, eu também acredito, Correios estariam no azul. Concordo isso com ele, tá? A situação do Monarca ia ser a mesma, porque ele perseguiu o Danilo Gentili, o Bolsonaro. E outra coisa, cuidado com esse termo, tá? Você tá MBLizando, porque é a mesma coisa, né? Já que todo mundo que é contra o Lula é bolsonarista.
Né? Então, você tem um monte de empresário bolsonarista, Pô, mas jornalista bolsonarista. Não, é tudo bem, mas cuidado com esse MBLizando como se ninguém também tivesse. Lógico, você tem que entrar numa missão, e eu tô numa missão, e ou eu acredito nela ou não, e conforme eu vou estudando, que nem terminei meu doutorado, comecei a estudar essas situações. Vi lá, por exemplo, o Bolsonaro perdeu a eleição, o cara fez 14, depois que perdeu, fez 14 reuniões com os líderes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Para quê? Isso já aconteceu na história desse país? Alguém fazer 14 reuniões depois que perdeu a eleição. O cara faz 14 reuniões com os líderes... Deram golpe no país, velho. Concordo. Eu acho que é, tipo, politicamente racional quando o judiciário dá um golpe, tá? Rasga a Constituição. Eles fizeram isso, ou não fizeram? Fizeram. Concordo. Então, o golpe foi aí. O golpe foi tirar o Lula da cadeia. Eu vou buscar soluções para fazer com que o STF siga a Constituição. Entendeu? Não estou falando que eu daria um golpe ou que eles se reuniram para dar um golpe, entendeu? Mas quando há um rompimento institucional da magnitude que aconteceu com o STF, há de se haver um movimento político de contra isso, entendeu? Sim. Isso para mim é óbvio, tá ligado? Aí colocar a culpa no Bolsonaro porque ele se reuniu com o exército, era o mínimo que ele tinha que fazer. O país acabou. Foi comandado pelo crime organizado. Ele é refém no próprio país. Agora, o que eu tô falando é que assim, o MBL, o pessoal do MBL estuda muito essas coisas. Então, para eles, é tudo muito claro. Para um caramba. Um dia eu vou te levar lá para você ver. Para um caramba. Aliás, tem gente, inclusive, exclusivo para isso, para estudar essas situações. Então, eles têm essas situações tão claras na cabeça deles, que eles expõem de um jeito que as pessoas, inclusive, não entendem. E aí, quando você vai estudar, igual tô vendo uma coisa, vendo isso, você fala, caramba, isso aqui tá certo. Então, cuidado, não fica colocando as pessoas em caixinha assim. Você tá se colocando em caixinha, cara. Mas eu não tenho outro jeito. Você não tem outro jeito. Você só tá conversando com as pessoas, sendo um engenheiro Léo, pô, igual eu faço. E olha o que aconteceu. Pô, então tudo bem, mas você se colocou numa caixinha. Você se colocou numa caixinha. Entrar num grupo, se a gente não entrar com um projeto de poder, individualmente não vai mudar nada, tá? E os principais... Não vai mudar nada no grupo, cara. Os principais projetos de poder é você atacar o crime organizado eliminando, não é prendendo, eliminando esses bandidos perigosos e rasgar essa Constituição e criar outra. Mas os bandidos não pode estão em Brasília, velho. Tá ligado? Oi? Os bandidos perigosos estão em Brasília, pô. Também concordo com isso. Por isso que a gente tem que tirar eles de lá. É complicado, cara. Olha só. Mas vamos lá, vamos pro superchat. Deixa eu seguir o último aqui, porque o outro é o Lecãos, que falou... Então não seria seria bem melhor, mas aí foi dentro do nosso assunto, então não sei se é. E o último aqui é o do William Andrade, falando: a diferença é que Monarca entendeu que as forças internacionais mandam aqui dentro. E mesmo que não mandassem, as forças nacionais jamais se uniriam. Vídeo bolsonaristas e MBL, imagina ter mais força. Boa, eu até entendo essa crença, existe essa pressão internacional. O que eu discordo, e a gente já tem... Cara. Não, é uma agenda, é uma pressão. É um a pressão controle completo do país. Bicho. Não é controle completo, porque os caras não preveem tudo. Por isso que o flow aconteceu durante um certo tempo. Claro que eles preveem tudo, velho. Esses caras não preveem. Olha o Bukele. Não é Minority Report, bicho, o mundo é muito... cara. Léo, o mundo é muito grande, cara. Esse mundo... Você está superestimando a inteligência desses caras. Você está superestimando. Não é, eles têm tecnologia, cara. Poder, mas os caras não são Deus, não preveem tudo. Você furou a bolha desses caras, por isso que te derrubaram. Não furei nada, cara. E como Bukele... Cara, enquanto eu era útil, eles me permitiam, tá bom? Depois que a minha utilidade passou, eles me retiraram, porque eles têm controle total do que acontece na mídia. Você tá entendendo? Cara, eles não te permitiram, eles estavam esperando você escorregar. Já estavam querendo te derrubar há muito tempo. Não é aquele momento, você não chegou num ponto, opa, aqui não passa mais. Fazia tempo que estavam querendo te derrubar. Já tinha muita matéria contra você, antes de te derrubarem. Bicho, cara, o que eu tô te falando é o seguinte. Nesse mundo, não existe democracia, entendeu? Essa ilusão do voto e de que você vai entrar na política e vai mudar o mundo é apenas uma ilusão, tá bom? O seu grupo político, o que ele quer? Ele quer poder, ele quer ser o sistema, ele não quer... O poder pelo poder em si, você acredita nisso? Oi?
Você acredita que é o poder pelo poder em si. E os Totalmente. exemplos. É o poder pelo poder. É o poder pelo poder, sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de ideologia, nada que os rege, entendeu? É o poder pelo poder. Na minha opinião, tá bom? Tá. Eu acho que não, mas tá bom. Não, beleza, você tem o direito. Vai lá, manda aí, dedique a sua vida ao MBL. Não, como eu falei, graças a Deus eu não preciso disso. Graças a Deus. Eu acredito que a mudança pode ser feita. Beleza. Se não for feita, cara, legal. eu volto pro meu trabalho. Massa demais, Léo, que você tá com essa energia, tá? Eu acho legal, eu acho nobre. Da sua você parte. Não teve esse propósito? Eu gosto de você porque eu vi esse propósito em você o tempo todo. Eu tive. E às vezes até 4 anos depois do teu caminho, entendeu? Por exemplo, que eu discordo. Por exemplo, eu sou contra a liberação da maconha. Mas eu apoio o seu direito de lutar por isso. E eu acho inclusive, nobre. Mas sou contra. Claro. E eu acho nobre você querer mudar e querer... Eu só tô querendo te avisar que o caminho que você tá tomando vai levar a um futuro que talvez você não esteja prevendo. Mas... Pode ser. Vai ter consequência. Mas eu tenho que acreditar em alguma coisa. Se o brasileiro não acreditar em alguma coisa, se a gente não tiver crença e propósito, não faz sentido a vida. Não, beleza. Cara, no fundo, eu acho nobre a sua vontade de mudar e de estar engajado, e você tá animado, eu tô vendo, e eu acho legal isso, e manda ver. Eu só tô te alertando que eu acho você uma pessoa muito inteligente, eu te conheço há muitos anos, eu gostaria que você se mantesse o indivíduo que eu conheci, entendeu? E que você não cedesse a sua personalidade a uma identidade de grupo, e que você pode estar no MBL, cara, você é livre para fazer o que você quiser, mas que se você está indo para esse caminho, que você mantenha os seus princípios e que você mude o MBL também, entendeu? Porque você só vai mudar o Brasil e a sociedade se você conseguir mudar o seu grupo para ele chegar no entendimento dos princípios que você defende. E eu, infelizmente, Léo, eu não vejo muitos princípios que o grupo MBL defende, entendeu? No decorrer dos anos, eu conheço o MBL há muitos anos, eu já conversei com todos eles, inclusive com o Renan, várias vezes, entendeu? Então, eu não consigo determinar exatamente quais são os princípios do MBL, tá? Eu tenho essa crítica a ele. Mas, pô... Eu até peço... Pô, você me conhece, você sabe quem eu sou. Eu até peço, pô, se uma hora você vê, fala, pô, Leonardo, ele tá mudando isso aqui. Pô, pega o celular e me manda um áudio. Fala, pô, Léo, você tá sendo um filho da puta. Entendeu? Porque eu também... Porque às vezes a gente começa até a mudar e não percebe. E eu não quero que isso aconteça. Beleza. Entendeu? Então eu até conto com pessoas como você. Mas se você quiser... Se você chegar e falar assim, você tá olhando para lá, e você fala assim, eu quero falar com você. Aí, meu irmão, aí já é.